Freud. É bem legal, porque a gente leu o texto do Freud sobre o humor, né, que é de 26, mais ou menos. E a gente vê esse texto do Ferenczi, que é anterior, e dá para ver o quanto que as teses do Ferenczi com relação ao humor influenciam Freud. Não lembro se o Freud deu crédito. Esses textos são textos até 1912. É esse primeiro volume que nós lemos sobre o humor. E eu acho que o Freud nem deu muito crédito para o Ferenczi no texto dele de 26. E dá para ver que o Ferenczi antecipa muitas teses do Freud. Então a ideia é essa, é seguir com esses comentários do Ferenczi, depois passar para o Lacan, no texto que você já sabe, da letra. Depois vou passar uma revisão em alguns pontos do seminário. Qual o número do seminário? Seminário 5. Mas não acho que nem precisam ler, porque o seminário é grande, e são só algumas observações específicas que eu pensei do seminário 5. E aí, eu pensei de ler com vocês, um pouco pelo percurso que o Ferenczi está abrindo para nós, um outro texto do Freud, que eu acho que pode ser importante para a gente calibrar essa concepção de politicidade do humor, que são os estudos sobre histeria, que ele escreve com Breuer. Eu comentei com vocês já longamente sobre esses textos, e para a gente seguir a noção de trauma nesse texto que ele escreve com Breuer, porque, muito embora o humor ele siga questões que não são propriamente traumáticas, pelo menos consolidadamente traumáticas, o humor ele segue questões que são potencialmente traumáticas, por assim dizer, né? Potencialmente questões de retorno e repetição, né? Então acho que seria uma via interessante nós lermos os ensaios sobre histeria para nós desencadearmos um pouco uma reflexão mais sistemática sobre o trauma e o humor. Acho que pode ser importante. E aí, depois disso, nós vamos para a literatura mais explicitamente política, tá? Não sei se vocês se ressentem, ficam ansiosos de entrar na literatura mais especificamente política, mas eu queria fazer um pouco alongar um pouco mais essa transição. Ficar um pouco mais na literatura psicanalítica para depois passar para a política. Uma vez que a gente ainda tem bastante tempo, né? Acho que não vai fazer mal. Tá? Então, está bem. Tá bem assim? Então tá. Então vamos para o Ferenczi, o primeiro texto. Não sei se vocês conseguiram dar uma olhada. O Iago fez a caridade de encontrar esse texto para nós nessa vasta floresta amazônica que é a internet. Então, todos nós tivemos acesso ao texto. O almoço do Brown está chegando, hein, gente? Eu estou ouvindo. O texto é A Psicologia do Xiste e do Cômico. É o 11º ensaio do primeiro volume. Num primeiro momento, você tem a impressão de que o texto é uma espécie de resumo do texto do Freud.
E ele meio que se apresenta assim, como uma espécie de resumo do Freud. Mas logo se começa a ver que ele vai muito mais longe do que isso, né? Nós já lemos o livro do Xiste, né? Então a gente reconhece bem as teses. Ele até usa alguns exemplos iguais, né? Tem uma coisa elogiosa, o Dr. Freud isso, o Dr. Freud aquilo. É uma conferência de apresentação desse tema, desse livro do Freud, em Budapeste. O Ferenczi, como eu disse, é húngaro, e o Freud é austríaco. Então, o Ferenczi é muito responsável pela divulgação da obra do Freud para a burguesia de Budapeste, húngara. E a gente começa a ver, conforme o tema vai se desenvolvendo, que ele vai tendo intuições originais, e parece que isso é muito comum na obra do Ferenczi. Ele tem muitas concepções originais que o Freud incorpora muito sem o tipo de menção. Vamos ver se eu estou falando alguma maldade do Freud? Vamos ver na edição do humor. Vamos ver se ele se refere ao Ferenczi de alguma forma. Eu apostaria com vocês que não. Não. Então, eu acho que boa parte da boa relação que o Ferenczi tinha com Freud se devia nada mais, nada menos que à boa natureza do Ferenczi, porque o Freud não muito embora ele faça algumas referências ao Ferenczi em momentos diferentes, digamos que o Freud não faz jus à influência que o Ferenczi tem na própria obra dele, né? Pode ser uma questão de vaidade, pode ter uma série de razões. Mas isso é interessante, de que ele tem muitas intuições sobre o humor, e o Freud, uma década e meia, mais ou menos, depois, incorpora essas intuições na releitura que ele faz do texto do Xiste, naquele texto que nós lemos na aula passada, sobre o humor. Então, vamos lá. No parágrafo 1º, 2º, 3º, no finalzinho, nos dois últimos períodos do parágrafo, ele diz assim: se esse for o caso, então, torna-se evidente não ser o conteúdo, mas unicamente a forma, ou como diz Freud, a técnica que caracteriza o xiste. Freud chegou assim à surpreendente conclusão de que, com a ajuda do procedimento que se chama de redução do xiste, quase todo gracejo, não importa qual, pode ser despojado de suas qualidades cômicas. Em outras palavras, nenhum gracejo é suficientemente bom que uma técnica inadequada não possa acabar com ele. De forma declarada, o Ferenczi, ele já incorpora o xiste dentro de uma preocupação mais geral com o humor, né? Um fenômeno humorístico, com humor de maneira geral na sociedade de modo amplo. E se percebe que a característica do texto do Freud, o primeiro, o xiste, é ser um texto de especificidade analítica. Ele quer isolar o xiste e perceber a especificidade do xiste e comparar o xiste com formas também bem específicas, que é o caso do humor. E conforme o texto vai avançando, as distinções vão se tornando necessárias, mas elas são sempre muito sutis, né? No aparecimento, e se a distinção entre xiste e cômico ela fica mais clara no capítulo teórico, a distinção entre gracejo e xiste não é propriamente, digamos assim, contrastante, né? Ou seja, em alguns momentos fica claro, em alguns momentos não fica tão claro qual é a diferença entre o xiste e o gracejo. No mais das vezes, quando essa diferença fica mais estratificada, a diferença é que o xiste ele é tendencioso, e o gracejo
menos tendencioso. Isso não quer dizer que o gracejo não tem alguma coisa de tendenciosa, mas ele é menos tendencioso do que o xiste. E o xiste, ao ser tendencioso, ele concerne a uma espécie de agressão, né? Sendo essa agressão alguma coisa que se rebela ou alguma coisa que recrudesce uma forma de autoridade, de domínio, né? O Ferenczi não. O Ferenczi já identifica o humor como um grande campo e localiza o xiste como uma subespécie do humor, né? Alguma coisa que o Freud só vai fazer de maneira declarada no texto de 26, no O Humor, em que ele transforma o humor numa grande categoria e abrange o xiste, a comicidade dentro dela, e o gracejo dentro dela. Alguma coisa que é importante também é perceber que Freud, na verdade, nada mais faz do que corrigir, talvez, uma equivocidade. Porque nós mesmos, antes de lermos o texto do Ferenczi, nós já antecipávamos, né, não sei se vocês se lembram, o humor como uma categoria geral, né? Tanto que nós atrelamos ao humor como uma categoria geral a graça, né, como também uma categoria geral. Não a graciosidade, mas a graça como uma categoria geral. E esse é o ponto, tá? O Ferenczi, digamos assim, que ele localiza a relação entre categorias e espécies de maneira mais bem consolidada desde esse primeiro texto, que é logo posterior ao texto do Freud. Ou seja, ele meio que torna explícito no texto do Freud alguma coisa que o texto mais ou menos induz, né? Ou seja, parece ser uma falha do texto, que alguma coisa tão declarada como o aspecto geral do humor com relação ao xiste não tenha sido tornado mais explícito no texto. Essa é a minha observação inicial. Tendo dito isso, a observação do Ferenczi com relação ao aspecto formal do xiste não tem nenhuma originalidade, né? O texto todo do Freud, concerne a isso, né? A mostrar que o xiste não é xiste sem uma habilidade formal. Ou seja, não é xistoso quem quer, né? Para ser xistoso, eu preciso dominar com uma certa elegância e com mais civilizada, no sentido reprimido, for a sociedade, mais elegância e mais inteligência é necessária para que a formalidade do xiste seja manipulada. E no que consiste a formalidade do xiste? Em formas de redução, reduções trocadilhescas, né, quando a letra está em questão, mas questões de sentido também, como a metáfora e a metonímia, como diria o Lacan, mas como a condensação e o deslocamento, como diria o Freud na interpretação dos sonhos. Aí vamos mais para frente, ele diz assim, eu estou nesse texto do Ferenczi, tá? Primeiro volume das obras completas do Ferenczi, no texto chamado A Psicologia do Xiste e do Cômico. Ele diz assim, a tese de Freud parece paradoxal, mas é verdadeira. No fundo, nunca sabemos o que é que nos faz rir num xiste. Desviar a atenção dos verdadeiros meios do efeito cômico é um dos truques essenciais do humorista experimentado. Estão vendo? Ele está usando o xistoso como um humorista. Percebe? Alguma coisa que o Freud não faz. De tal maneira que ele utiliza o humor como um gênero, do qual o xiste é uma subespécie. O que pode ser óbvio, mas é alguma coisa que o Freud não faz até o texto de 26. Ou se faz sugerindo, ou seja, não com todos os Fs e Rs.
Ele diz assim: mas se analisarmos os xistos, chegaremos à estranha constatação de que alguns dentre eles não brilham por seu conteúdo intelectual, nem pelos meios técnicos empregados, e, no entanto, fazem muito efeito. Examinando-os mais detidamente, verifica-se que são, sem exceção, gracejos com subentendido agressivo ou sexual, eventualmente cínico ou cético. Essa talvez seja uma das falhas maiores a meu juízo, né, como um cético orgulhoso, uma das falhas desse texto do Ferenc é justamente não perceber a riqueza e a excepcionalidade do xisto cético, né? Ele usa cínico e cético numa acepção bastante vulgar. E ele diz assim: os gracejos com uma segunda intenção agressiva ou sexual parecem-nos, pois, mais divertidos do que permitiria prever seu conteúdo intelectual ou sua qualidade técnica. Deixa eu ver o que Yasmin disse. Eu não lembro muito. O xisto em Freud é algo que escapa, certo? É algo que escapa. Algo que escapa. Mas dizer que é algo que escapa é muito geral, né? Fazendo o xisto, eu diria que o soluço é uma coisa que escapa, né? Mas o xisto, ele é definindo, né? Ele é uma manifestação sintomática com relação ao conteúdo reprimido e concerne digamos assim, se livrar de parte dessa repressão a partir de uma técnica formal que é o xiste. Ou seja, o xiste faz de maneira vigil, né, na vigília, aquilo que o sonho faz no sono, né? Ou seja, o xiste, ele nos livra de uma repressão a partir de uma determinada dinâmica formal de manipular as palavras ou de manipular os sentidos. E o objetivo maior do xiste digamos assim, produzir prazer pelo gasto do desprazer, né? O xiste para o Freud, ele é uma estrutura triádica, como nós vimos, ou seja, ele envolve 3 pessoas. Isso faz com que haja uma recompensa, digamos assim, subsidiária no xiste, aquele que assente ao xiste. E aquele que potencializa o efeito xistoso, tanto para quem assente quanto para quem faz, é o agredido no xiste. E aí você pode utilizar como uma forma modelar do xiste, o xiste tendencioso obsceno, ou seja, aquele que se vale de uma obscenidade, se vale da técnica, da formalidade, para veicular uma obscenidade ou uma agressão. Tá? E é por isso que ele é tão prazeroso. Então, nesse sentido, não quer dizer... Mas... Hello? Estamos ouvindo, professor. Eu estou ouvindo. Agora parou. Agora travou. Alô? Voltou. Oi. Oi, voltou. Então, minha conexão de internet também é alguma coisa que escapa. Olha só. Eu não lembro de onde eu fui. Vocês lembram? É que o xixi envolve 3 pessoas e é como se fosse
tem um efeito catártico no xiste. Isso. E o ponto é que a obscenidade, a violência, a agressão, de certa maneira, veiculam mais prazer do que outras matérias no xiste. Então, digamos que, às vezes, nem é preciso, dependendo do público, nem é preciso uma técnica muito apurada de trocadilho ou de condensação, de deslocamento, para que haja prazer num xiste obsceno ou num xiste violento, por exemplo, onde há uma agressão. Tá? É nesse ponto que nós chegamos. Entendi. Obrigada. Então, isso mais ou menos, resumindo a definição do xiste. O Freud distingue o xiste do cômico, porque o cômico deriva só de duas pessoas, né? Quem faz o cômico e o objeto da comicidade. Mas no texto de 26, a meu juízo, seguindo esse texto do Ferenczi, o Freud mais ou menos organiza o campo do humor como um gênero no qual tanto o xiste quanto a comicidade funcionam como subespécies sendo complementadas pelo gracejo, que talvez seja o mais inocente das formas xistosas, tá? Tá bem? Sim. Tá bom. Então, Valeu. no parágrafo, sentindo no parágrafo seguinte e no outro, ele diz assim: contudo, mesmo na sociedade mais culta, ouvem-se e propagam-se com predileção bons xistes que em nada diferem dos gracejos grosseiros do povo, desde que respondam a certas exigências estéticas, que os subentendidos sejam sutis, e, sobretudo, que o gracejo consiga, por um instante, ludibriar a censura por causa da sua fachada intelectual e moral. Eu vi um xiste ótimo nessa semana. Eu estava lendo o jornal e, sei lá, décadas que eu não leio a coluna do Zé Simão. Eu lia muito quando eu era adolescente e achava graça, mas, sei lá, chegou um momento que eu parei de achar graça. Eu não sei por que cargas d'água, acho que pelo título, alguma parte eu resolvi ler. E aí estava falando sobre a mansão que o filho do Bolsonaro comprou. E aí ele fez um xiste ótimo, disse assim, que como é que é? Que o filho do Bolsonaro tinha comprado uma mansão nova, mas a mansão já ia ter que passar por reforma, porque ela estava cheia de rachadinha. Eu achei esse xiste sensacional, né? Ela está cheia de rachadinha e, né, e é um deslocamento de sentido, né? É um xiste super inteligente. Contextual, dificilmente poderia ser traduzido, como via de regra acontece com xistes, mas ao mesmo tempo um xiste super inteligente. Eu fiquei horas rindo desse xiste. Achei muito bom. Evidentemente que trata-se de um xiste, mas ao mesmo tempo trata-se de um xiste mobilizado por um humorista. Ou seja, ainda que haja uma espontaneidade nesse xiste, parece alguma coisa que alguém faria sem ter que se preparar muito, né, por uma espécie de técnica rápida e interventiva. No caso dele, ela passa por uma crítica maior, porque ele é um humorista, então, no certo sentido, ele vigia, né, quais são os xistes que ele quer publicar ou não quer publicar, né? O que nos leva novamente ao texto de 26. Mas essa observação do Ferenczi, que é interessante, de que rir de xistes não diferencia sociedades cultas de menos cultas, né? O que diferencia, talvez, seja a técnica, porque as pessoas mais cultas têm mais acesso à literatura, desenvolvem um vocabulário mais amplo, logo podem empregar uma técnica mais sofisticada. Um pouco como os sonhos
das histéricas do Freud e do Breuer. E no mesmo sonho a pessoa falava em alemão, falava em inglês, falava em alemão porque elas são alemãs, mas falava em inglês, citava em francês, citava em hebraico, eram muito cultos, né? Logo os sonhos eram quase que uma Babel. Então isso influencia, né? Digamos assim, a sofisticação do xiste. Então, em determinados redutos, a exigência do xiste, no que diz respeito ao aspecto formal, ela é maior. E aí ele diz aqui, no parágrafo seguinte, o humorista profissional, todo neurologista pode confirmá-lo. Esse é um parágrafo que eu fiquei meio escandalizado, ao mesmo tempo confortável, porque é um tom bem diferente do de 26. Não sei se vocês concordam comigo, olha o que ele diz. O humorista profissional, todo neurologista pode confirmá-lo, é, em geral, um ser de caráter desequilibrado, nervoso, que se defende de suas próprias imperfeições intelectuais e morais e seu próprio infantilismo, desvendando o conteúdo desses para si mesmo e para os outros, sob a forma confessável de um disfarce humorístico. Nada tem de surpreendente, nesse caso, que o seu próprio gracejo não faça rir, e que se contente em sofrer o contágio do bom humor que, por vezes, lhe chega dos outros. Mas é muito maior o prazer do ouvinte, a quem tudo é oferecido de bandeja. É o caso do Zé Simão, um exemplo que eu dei. Enquanto que o chistoso, ele, mesmo que ele não ria, né, ele obtém mais prazer do que aquele que assentiu ao xiste contra a pessoa que está sendo agredida ou seduzida. O Zé Simão, ele como humorista, ele já não se diverte tanto, porque ele não tem tanto prazer mais, porque ele está reencenando um xiste que ele já fez, né? É como se alguém contasse um xiste que assistiu, né? É um dos eventos que o Freud, inclusive, elenca no livro dele, sobre o xiste. Mas se vocês lembram bem, assistiu um xiste. Esse é o xiste da Xuxa, né? É o xiste do Amor Estranho Amor. Não sei se vocês assistiram no Canal Brasil, eu vi. Eu entendi toda a cultura popular dos anos 80 e 90 assistindo aquele filme. Alguém assistiu aquele filme e pensou assim, nossa, essa é a chave do entretenimento. E ele... Amor Estranho Amor. É o filme da Xuxa, que a Xuxa tem relações sexuais com uma criança. Ela e várias outras mulheres, adultos, têm relações sexuais com um menininho. É o máximo o filme de escandaloso. Depois você procura no YouTube. Já deve ter no YouTube, né? E esse é um filme que ela tirou de veiculação durante algumas décadas, porque ele explicitava demais a natureza do tipo de entretenimento que estava em questão, né? O aspecto pedofílico do entretenimento que estava em questão. Exatamente, ela fez um acordo com o produtor, e ela pagava para o produtor por ano para que o filme não fosse veiculado. Então, muita gente sabia da origem da existência do filme, já tinha visto cenas, mas era difícil poder ver o filme inteiro, né? E, recentemente, fazendo um festival do diretor do filme, o Canal Brasil passou. E aí, nessa ocasião, eu assisti, e aí tudo entendi. Até as cenas da Xuxa fantasiada, chegando para os baixinhos e tirando a roupa de neném, a roupa de bicho, até isso tem no filme, para vocês terem uma ideia. O filme é o próprio show da Xuxa.
ou seja, ele é cheio de xiste. Mas não assistam esperando uma obra de arte, né? Assistam como quem faz uma expedição etnográfica pelos confins do final dos anos 70 aos anos 80. Então vamos lá. Há uma mudança de tom forte da maneira como o Ferenczi caracteriza o humor, o homem de humor ou o humorista, a pessoa de humor ou humorista, e a maneira como Freud caracteriza a pessoa de humor ou humorista no texto de 26. Né? Porque nesse texto do Ferenczi, a pessoa de humor, e há uma diferença entre a pessoa de humor e o humorista. Né? O humorista tem uma atividade profissional. Mas, ao mesmo tempo, há uma proximidade entre a pessoa de humor e o humorista. Né? A diferença entre um e outro é que um é eficiente a tal ponto de ganhar dinheiro com isso, o outro não. O outro faz for fun. Né? Mas o humorista, nesse texto, é caracterizado como uma espécie de desequilibrado que se torna invulnerável, utilizando o humor como defesa. Né? A pessoa de humor não é simplesmente um xistoso. Né? A pessoa de humor é alguém que domina a técnica do xiste, domina a técnica da comicidade, domina a dinâmica de auditório, que é a dinâmica do humor mais ampla, e se torna invulnerável ao modo pelo qual as suas próprias fraquezas podem ser tornadas explícitas pelo humor. Ou seja, o humorista, ele, como eu posso dizer, ele invulnerabiliza a sua subjetividade utilizando o humor. Ou seja, é alguém profundamente frágil, profundamente infantilizado, mas que está blindado, para usar uma expressão própria do Rio de Janeiro contemporâneo, está blindado das críticas. Né? Acho que qualquer semelhança com os nossos humoristas contemporâneos não é mera coincidência. Né? Eles parecem sociopatas. Né? Quase todos eles, né, os que eu consigo lembrar, parecem sociopatas blindados, né? Porque eles são completamente invulneráveis. Quando Freud fala não do humorista profissional, mas ele fala do homem de humor, cujas características não precisam ser propriamente tão diferentes da do humorista, o que o Freud enfatiza é o aspecto de invulnerabilidade diante de um meio hostil. Né? Ou seja, o aspecto de invulnerabilidade de um ambiente que o persegue. Esse é o ponto. No caso do humorista profissional, o humorista profissional é alguém frágil que se torna um perseguidor invulnerável. Né? No caso do homem de humor, que o Freud resolve valorizar, é alguém que se torna invulnerável ao ambiente a despeito das perseguições que sofre. Percebe? É frágil, porque qualquer pessoa que sofre perseguições se torna frágil. Mas se torna invulnerável a essas perseguições a partir do humor. Ou seja, pode estar andando no inferno junto com Dante e Virgílio e ainda assim não se afeta de maneira direta, porque tem humor que serve como uma blindagem entre ele e o inferno. E no texto de 26, o Freud está mais preocupado com o efeito do antissemitismo sobre a subjetividade judaica, né? E a ideia de que a subjetividade judaica, se é que faz sentido falar nisso, né? A subjetividade judaica ela teria desenvolvido, em alguns casos, um humor para lidar com um ambiente profundamente agressivo. Né? Ou seja, uma subjetividade frágil, porque agredida pelo meio, né? Humilhada pelo meio, então com uma fragilidade, um nervosismo que se explica
pela agressão sofrida pelo meio, e, ao mesmo tempo, em alguns casos, desenvolvendo uma invulnerabilidade para ser capaz de sobreviver a esse meio. E aí isso me remete a um xiste do Freud, que é muito bom. Não é de 26, já é dos anos 30. Já da ascensão do nacionalsocialismo, um pouco antes da guerra, em que a Maria Bonaparte, que é uma das discípulas do Freud, negocia com o Partido Nazista e com a Inglaterra, compra, né, na verdade, a possibilidade do Freud ser removido da Áustria para a Inglaterra sem ser assassinado, né? E levando alguns membros da família, levando, digamos, o seu núcleo familiar, né, a sua esposa, os seus filhos. E isso se torna, como Freud é um cientista conhecido, isso se torna uma matéria explorada pela opinião pública, pelos jornais. E aí, quando Freud chega na Inglaterra, chega em Londres, o jornalista pergunta para o Freud: e aí, como foi? Foi bem tratado pela Gestapo? E com um certo tom de ironia, e o Freud, digamos assim, no topo dessa invulnerabilidade que um homem de humor é capaz de conquistar, ele diz, com um xiste: olha, foi ótimo, eu recomendo a Gestapo a todo mundo. Que é uma resposta sensacional, uma resposta irônica e engraçadíssima, né? Como assim, foi bom, a Gestapo te tratou bem? Né? Você quer saber como é a Gestapo? Vai lá, recomenda a Gestapo a todo mundo. Mas é interessante perceber essa dualidade de tom, né? Como que o homem de humor, ou humorista, pode ser ao mesmo tempo um sociopata, como também pode ser alguém que desenvolveu uma resiliência especial. Mas tanto num caso quanto no outro, é alguém que subjetivamente se blinda das agressões a partir do humor, né? Eu acho que todo mundo conhece dos dois tipos de pessoa, né? Tanto o bem-humorado sociopata, quanto o bem-humorado que se defende, né? Ou propriamente até mesmo os dois usos, né? O uso sociopático e o uso defensivo pela mesma pessoa, né? Não tem nada melhor do que ter um amigo de humor que te proteja, né? Voltando ao parágrafo anterior, eu disse que o Ferenczi faz uma pequena... Uma das abordagens que me parecem insuficientes do Ferenczi é justamente a abordagem do xiste cético, né? Porque o xiste cético, ele ocupa um lugar bastante anômalo dentro dessa constelação do humor, né? Porque ele não é um gracejo, o xiste cético não é um gracejo, ele não é... Mas ele também não é tendencioso, né? Ou seja, ele não é pesado, né? Mas ele também não é inofensivo, né? Esse é o mais interessante. Por isso eu acho que o xiste cético, da mesma maneira que os xistes inocentes, que são aqueles xistes que criança faz ou alguém meio ignorante faz, constituem uma espécie de anomalia dentro dos tipos de xiste e, ao mesmo tempo, se aproximam muito uns dos outros, um do outro, e se complementam pelo xiste absurdo, né? Que são xistes que, prioritariamente, digamos assim, possuem um ânimo agressivo, né? Um ânimo tendencioso, pela leveza, pela graciosidade. Ou seja, ele é um xiste que desarma, por assim dizer, as tendências vistosas. Esse é o ponto. É um xiste que desarma a persecutoriedade que é natural ao xiste, natural à comicidade, natural ao humor.
né? Ele é um xiste usando o vocabulário do Barthes, o vocabulário do Blanchot, ele é um xiste que instaura o neutro, num certo sentido, né? E como instaura o neutro? Pelo ceticismo, né, tornando explícita uma certa relação de coisas, instaura o neutro pelo absurdo, né? O absurdo é ótimo para desfazer um estado de coisas, né? E também, no caso da inocência, a inocência é ótima também para desligar a persecutoriedade do estado de coisas, né? A Isabela deu um exemplo bom que eu acho que pode ser incorporado como um tipo de xiste como esse, que é diante de um xiste claramente sexista, alguém não entender, né? Simplesmente não entender e pedir para a pessoa explicar, né? Isso tem uma natureza xistosa, né? Como assim não entendeu? O quão mais essa posição de não compreensão poder ser, digamos assim, mantida, né, sustentada, maior os efeitos céticos desse xiste, né? Mais claro as pessoas vão ter que, mais clareza as pessoas vão ter que adquirir acerca da natureza daquele xiste, uma vez que alguém não entendeu, né? Eu acho que provavelmente todo mundo tem exemplos para dar nessa matéria. Pelo menos experiências pessoais em que um xiste inocente, nesse sentido, poderia ter, ou um cético, ou mesmo um absurdo, poderia ter um efeito positivo num determinado cenário, né? Que é rir dos agressores pela natureza da agressão, né? Acho que é um pouco essa natureza do xiste cético, e do xiste absurdo e talvez do xiste inocente. Então, nesse sentido, me parece que uma certa dinâmica interna ao humor pode ser percebida, que é uma dinâmica que se dá entre peso e leveza, né, entre gravidade e leveza, né, de tal maneira que a leveza maior está no gracejo e a gravidade maior está no xiste tendencioso, né? Ou talvez, se não no xiste tendencioso, numa comicidade tendenciosa, né? Então há uma relação de peso e leveza. Esse peso e essa leveza podem ser utilizados tanto do ponto de vista defensivo quanto do ponto de vista agressivo. E quem inverte essa relação de peso e leveza é o xiste cético, porque ele instaura a graça em ambientes pesados, né? Ele leva o neutro, né, leva a graça para ambientes pesados. E é alguma coisa que o Ferris, infelizmente, apesar dele ter feito várias inovações reflexivas com relação ao texto do Freud, ele não percebe muito bem. Vamos continuar aqui. Parágrafo seguinte, ele diz assim: a partir do momento em que os membros de uma sociedade se agrupam de acordo com o sexo, sempre se encontra alguém entre os homens para lançar a última piada sexual, dando a partida para o canal interrupto do xiste de duplo sentido. Isso é relativamente comum, né? Aí vamos para frente, ele diz assim: entre o xiste e o cômico voluntário, situa-se a ironia. Isso também é interessante. Ainda que nós quase que imediatamente tematizemos a autoironia entra dentro dessa personalidade de humor, ou humorista profissional, né? O Ferenczi não. O Ferenczi lembra da ironia, e ele tematiza a ironia de maneira explícita. Então ele diz assim: entre o xiste e o cômico voluntário, situa-se a ironia, a maneira mais vil de fazer rir. Não sei se eu concordo que a ironia seja a maneira mais vil de fazer rir. Eu acho que a comicidade tendenciosa, obscena, é a maneira mais vil de fazer rir. Mas a ironia é, sim, uma maneira vil de fazer rir, né?
O próprio Deleuze, no Diferença e Repetição, ele faz essa distinção. Meio tira assim na cartola, não cita ninguém, e diz isso. O humor é diferente da ironia. A ironia é própria do dialético, o humor é próprio da diferença. Né? E aí ele diz, aí ele dá uma definição muito ingênua de ironia, mas que é curiosa. Ele diz assim: basta dizer sempre o contrário do que se pensa, ao mesmo tempo que se exprime claramente seu verdadeiro pensamento pela mímica, o gesto, a entonação. Então, se você está feliz, você faz assim. Se você está triste, você faz assim. Percebe? É muito ingênuo como definição de ironia, né? Mas dá para entender que a ironia concerne a se valer da negatividade, do negativo, para fazer rir, né? Então é difícil distinguir o xiste da ironia, né? É difícil distinguir a comicidade da ironia. Porque, no fim das contas, o xiste e a comicidade, eles são sempre manipulações do negativo, né? Não tem muita positividade no humor. Mesmo as condensações, os deslocamentos, as reduções, os jogos de linguagem, todos esses são mobilizados por um sentimento negativo, né? Salvo quando um xiste cético. Mas, por exemplo, um xiste, digamos assim, quase cético, pessimista, ele é irônico, né? Ele é fortemente irônico. Então é difícil perceber a especificidade da ironia, muito embora, quando se empregue ironia, a palavra ironia, o que se está querendo dar contraste ao jogo dos contrários, né? Ao jogo deliberado dos contrários, né? O jogo deliberado do negativo. No parágrafo seguinte ele diz assim: o mesmo não ocorre quando o indivíduo é dotado de humor. Ele se coloca acima do seu próprio azedume, novamente indo atrás da pessoa de humor. Percebe? O Freud vê a pessoa de humor, nem lembra que pode ter um aspecto negativo, ele só lembra como positivo em 26. Aqui não, aqui o Ferenczi nem lembra do aspecto positivo, ele só lembra do negativo. A pessoa de humor e o humorista são, para citar Nietzsche, sei lá, a doença de pele das comunidades. Ele diz assim: o mesmo não ocorre quando o indivíduo é dotado de humor. Ele se coloca acima de seu próprio azedume. Ele podia se colocar acima da sua própria fragilidade. Por que não? Né? Mas acima do seu próprio azedume, de suas dificuldades, de suas emoções, e economizando assim uma grande quantidade de trabalho afetivo, sobra-lhe bastante para sorrir ou rir, onde os outros se entregariam aos afetos depressivos. Então, falando comicamente, né, nós poderíamos dizer que se tornar uma pessoa de humor é uma ótima alternativa você procurar análise, né? Se você não pode fazer análise, torne-se uma pessoa de humor, ou um humorista profissional. Porque essa vai ser uma maneira de você lidar se tornar relativamente invulnerável ao efeito negativo das suas repressões, né? Agora, é claro que o Ferenczi oferece uma simplificação, né? Uma simplificação. Porque ninguém é uma pessoa de humor o tempo inteiro e ninguém é humorista profissional o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que ninguém é melancólico o tempo inteiro, né? Mesmo melancólico o depressivo consegue se valer de xistes e de comicidade para se aliviar da sua melancolia, da sua depressão. O auge do humor é o que se chama de humor negro ou macabro. Quem for capaz disso, nem mesmo a proximidade da morte pode abater a ponto de não rir ou sorrir de sua situação.
é aquele exemplo que o Freud dá do sujeito que vai ser enforcado. Que vai ser enforcado e diz, nossa, será que amanhã vai chover? Né? Ótimo. Ou, nossa, será que alguém tem um cachecol para mim emprestar? Está tão frio. Então, pode ser assim, né? Mas também pode ser alguém que está sendo perseguido, né? E esse humor negro, não ter medo da própria morte, acaba se tornando uma via pela qual a pessoa resiste mais um dia, né? Melhor não perder a cabeça, é ótimo, é isso aí. Numa outra chave, poderia ser, talvez seja uma chave montainiana, você pode perceber que a própria atividade do pensamento envolve uma espécie de humor negro, uma espécie de humor macabro, né? Sem algum humor negro, macabro, ninguém consegue pensar. Porque pensar não tem substrato imediato, a utilidade de pensar também não é propriamente demonstrável, né? Então, se se teme a morte, dificilmente se pensa, né? Porque você vai ficar pensando na morte, né? Então é difícil pensar pensando na morte. Há quem pense o contrário disso, né? Como Heidegger, por exemplo, que pensamento é pensar na morte, né? Pensamento é pensar na finitude, mas eu acho muito mais intuitivo que a morte tem um efeito paralisador, um efeito pragmático, o medo da morte tem um efeito paralisador, um efeito pragmático, muito maior do que aquele de colocar alguém a pensar. Então, eu tenderia a dizer que, se fosse conciliar Montaigne e Heidegger nessa história, diria que quem pensa na morte para não pensar na morte, né? É preciso fazer uma dupla cambalhota, né? Pode até mesmo pensar na morte, porque pensar na temporalidade é pensar na finitude é pensar, mas continuar pensando é assumir a finitude e pensar a despeito dela, né? Pensar a despeito dela é perder tempo, né? Pensar nesse sentido é perder tempo. É que nem vocês fazendo trabalho, né? O que eu vou ler? Vou ler o que vai ser mais rápido de ler para poder fazer a matéria. Isso não é pensamento. Isso é um cálculo de leitura. Vocês não estão pensando, vocês estão resolvendo um problema, né? Então, ao mesmo tempo que o humor macabro, ele parece ter um efeito, digamos assim, de invulnerabilidade persecutória, ele também tem um efeito de, digamos assim, empoderamento ligado à possibilidade de se colocar na posição de pensamento, né? Curiosamente, as melhores e as piores coisas têm características muito semelhantes, né? É muito comum perceber que as maiores atividades, as maiores virtudes, os maiores vícios, as piores atividades acabam sendo, digamos assim, acabam compartilhando características, né? Elas meio que se confundem às vezes. E aí ele continua. Entretanto, elevar-nos acima das coisas equivale a degradar, rebaixar, taxar de infantilidade todo obstáculo que surja no caminho. Essa megalomania é análoga da criança, que tenta escapar à penosa consciência de sua pequenez por meio de fantasias de grandeza. Pode ser degradar, rebaixar, taxar, mas também pode ser
não se permitir degradar, não se repetir rebaixar, não se repetir, não se permitir taxar. Percebe? É muito forte é muito interessante que o Ferenczi ele explicite características negativas do humor, mas é importante que essas características negativas sejam temperadas com aquelas que se encontram também no ceticismo, né? No xiste cético. Foi bem até aqui? Entenderam tudinho? Questões? Seguindo nessa direção, que direção é essa? Direção de destacar características negativas do humor, no sentido de tornar mais explícito a relação política no humor, né? Ou seja, a proximidade do humor com a politicidade, é que eu indiquei que nós lêssemos esses fragmentos do Ferenczi sobre o trauma, né? Porque o trauma não é legal. O trauma é ruim, é chato, é triste. E o trauma tem tudo a ver com a política. Eu comentei com vocês que um dos interesses para essa reflexão conjunta entre o humor e a política é que o humor é uma espécie a expressão que eu usei foi uma espécie de bússola social, natural, de encontro da politicidade, né? Principalmente no que diz respeito ao peso. Então, quanto mais pesado o humor, maior a politicidade daquilo com relação ao que ele se aproxima. Tá? Fica clara essa ideia? Ou seja, o humor do ponto de vista tendencioso, que é o mais pesado, raramente se dá sobre algum material que não seja objeto de disputa repressiva, né? Ou seja, dificilmente, no âmbito pesado do humor, se tematiza e se obtém prazer com alguma coisa que não seja ao mesmo tempo crueldade. Tá? Nesse sentido, o humor serve, se a política se esconde para ser capaz de aprofundar os seus efeitos do tempo, né, para ser capaz de produzir a sua eficiência, ela se mistura na cultura, se mistura com virtude, se mistura com maus necessários e utilidade, o humor acaba sendo um modo pelo qual esse efeito de opacidade pode ser revertido. Né? Como se o humor fosse que nem aquela varinha de documentário no Nordeste, que vai achando água, né? Já viram isso? Tem um costume tradicional no Nordeste que é achar água com uma varinha. A pessoa usa uma varinha assim em forma de Y e a varinha vai dizendo onde está a água, uma espécie de detector de água. É um conhecimento tradicional, uma sabedoria popular. E aí, quando a pessoa encontra água, manda cavar, a pessoa cava e tem água lá. É uma coisa maravilhosa. O humor funciona um pouco assim, é uma bússola que enverga para o chão. Olha, o Maurício sabe exatamente do que eu estou tratando. O humor, exatamente, ele enverga para o chão. Então, ainda que o humor e a política sejam fenômenos bem diferentes, é comum que a política exerça um poder de atração sobre o humor, ou que o humor seja atraído pela politicidade. Tá? Muito embora... A Isabela fez uma questão. Isabela,
César, você falou da relação entre trauma e política. Daí eu penso, qual que você acha que pode ser o ganho para a ciência e teoria política de se estudar essa dimensão afetiva de ânimos e ressentimentos? Digo isso porque acho que parte da teoria política quis entender a política apenas de maneira racional, não é? Sem levar em conta a dimensão afetiva. Tem duas questões, né? A primeira é fazer a distinção, e alguma coisa que uma certa vocação em teoria política faz, em pensamento político, ou filosofia política, sei lá como você chame, entre a racionalidade e os afetos, né? Então, quando se faz a diferenciação entre racionalidade e os afetos, já se subentende, por assim dizer, uma clivagem dogmática, né? Uma clivagem dogmática em que se beneficia a autoridade e não a crítica, né? E não o questionamento, não a investigação. Então, é comum as formas de teologia política beneficiarem racionalidade, em detrimento dos afetos, afirmando de maneira artificial que não há uma continuidade entre as duas coisas, ou até mesmo uma indiscernibilidade entre as duas. E também é muito comum as formas de racionalismo, de filosofias da história, de assumirem que a racionalidade é uma coisa, principalmente as mais frágeis, né? Que a racionalidade é uma coisa, as paixões são outras, e o mundo da política é o mundo do cálculo racional, supostamente o mundo do cálculo racional, seja lá o que isso quer dizer, né? Ou o cálculo das deduções racionais, seja lá o que isso quer dizer, né? Então, nesse sentido, perceber a própria racionalidade como sendo indiscernível das paixões, dos sentimentos, acaba sendo um esforço inevitável, inexorável, para se investigar a política, né? No fim das contas, não se consegue entender a política direito, a não ser de certa maneira, impor uma certa concepção de mundo, uma certa concepção de Estado, né? Uma certa concepção de autoridade. Isso pode ser feito. Mas se se quer conhecer a política, não simplesmente se impor uma certa concepção, se se quer conhecer a política enquanto um fenômeno, é preciso, inevitavelmente, perceber que existe uma indiscernibilidade entre o que se chama de racionalidade e o que se chama de sentimentalidade, né? Então, perceber as duas coisas entremeadas, na verdade, é uma necessidade epistemológica, tá? É uma necessidade cognitiva, epistemológica. Não se consegue entender esse fenômeno em se aplicando uma distinção que não faz sentido, né? Não faz sentido para outras coisas, mas não faz sentido, sobretudo, para a moralidade e para a política, né? Numa segunda chave, investigar a política a partir do que é necessário para ela, que é essa continuidade entre racionalidade e afetos, tem consigo também uma utilidade. E a utilidade na qual eu mais me bato é justamente a amenização, duas utilidades. Primeiro, a percepção dos momentos em que a crueldade se torna descontrolada, né? E, ao mesmo tempo, uma segunda utilidade, que é a amenização dos efeitos restritivos da vida política, né? Então, perceber os tipos de afeto que estão em questão em cada instituição, em cada fenômeno, em cada regularidade política, traz consigo a utilidade de tentar procurar efeitos assemelhados, de regularidade, ordem, quando for o caso, com a menor quantidade de restritividade, ou, possivelmente, sem restritividade, né?
Pessoas também podem fazer coisas por boa vontade e convencimento, né? Eles não precisam só fazer coisas porque são obrigados. Então, nesse sentido, lendo aqui seu complemento, né, que existe uma permeabilidade entre o racional e o efetivo, eu diria que não há uma distinção entre o racional e o afetivo no que concerne à politicidade, né? Então, quando se diz, por exemplo, que a política de ódio não é racional, percebe? Na verdade, é uma tautologia, né? Qual a pergunta que você falou? Desculpa, não ouvi. Por exemplo, quando a gente fala que a política de ódio é irracional, né? Falar que a política de ódio é irracional é uma espécie de tautologia. Ela não é irracional, ela é ódio. Esse é o ponto. Percebe? Porque é ódio, ela tem um grau de racionalidade destacado. Esse é o ponto. Percebe? O ódio, os maus sentimentos, a raiva, produzem dinâmicas regulares, produzem dinâmicas instituintes, mas os efeitos são efeitos desagregadores. São efeitos de ressentimento, são efeitos de reprodução das dinâmicas desagregadoras e persecutórias, né? Dizer, por exemplo, que uma política digamos assim, emancipatória, ela é racional, na verdade, também é tautológico. Na verdade, a racionalidade deriva do fato de que ela é fundada em bons sentimentos, em sentimentos mais virtuosos, sentimentos que se compreendem, que percebem a sua própria gênese, que percebem as suas próprias fraquezas, né? Então, nesse sentido, não se pode distinguir em âmbito político, moral, mas em outros âmbitos também, o esclarecimento acerca dos sentimentos e a possibilidade da racionalidade. Esse é o ponto. Sentimentos confusos são irracionais, sentimentos mais esclarecidos são, sobre os quais nós temos mais ascendência, investigamos melhor, são mais razoáveis, né? E são mais racionais. Mas qual é o grande impasse da experiência política? O grande impasse da experiência política é que um certo grau de irracionalidade, um certo grau de sentimentos negativos, produz uma utilidade imediata, ou digamos assim, uma utilidade mais rápida, uma eficiência, utilidade não é a palavra, produz eficiência no que diz respeito ao condicionamento dos comportamentos. Esse é o ponto. Isso faz com que a política renda-se muito rapidamente a essa eficiência, que é utilizar sentimentos negativos para produzir determinadas maneiras de se comportar e, nesse sentido, ordenação, regularidade. Esse é o ponto. Então, crenças persecutórias, elas produzem regularidade. Crenças persecutórias são crenças irracionais, né? Porque são persecutórias. Crenças persecutórias, porque são irracionais, por vezes produzem eficiência no que diz respeito à ordem, à regularidade, que é muito eficiente. E, portanto, conquista a esfera pública pela sua eficiência. Uma vez que regularidades baseadas no acordo, no convencimento, no esclarecimento, na compreensão mútua, muito embora possa produzir efeitos duradouros, não tem a mesma eficiência temporal, né? Ela demora para se estabilizar, né? E nem sempre ela se estabiliza por motivos conscientes. Às vezes ela se estabiliza nós nos desviando dos vícios, achamos uma instituição em que um certo grau de esclarecimento e razoabilidade com relação às nossas crenças foi atingido. É quase unidos do ressentimento formando ideologia. Sim, e esse unido do ressentimento traz consigo uma eficiência, esse é o ponto, né? É uma eficiência frágil, mas traz consigo eficiência. Então,
por exemplo, os embates entre democracia e fascismo, né? Só formas muito são só formas muito fascistoides da democracia conseguem uma eficiência temporal na produção de efeitos regulares que o fascismo tem, por exemplo. Porque o fascismo reúne as pessoas em função de um sentimento negativo, né? Ou seja, as pessoas têm os seus comportamentos afunilados não em função daquilo que elas conhecem, mas justamente daquilo que elas desconhecem e odeiam no seu desconhecimento. Aquilo que convencionalmente nós chamamos de preconceito, né? Ou poderíamos chamar de maneira mais filosófica de sentimentos negativos, né? Então, nesse sentido, indo para essa discussão geral e instigado por essa questão que a Isabela colocou, é que o humor ele passa a ter uma função cognitiva, percebe? É como se ele nos ajudasse a encontrar a politicidade de eventos cuja politicidade não é mais tão evidente. Esse é o ponto. Percebe o que eu estou querendo dizer com isso? Porque a politicidade se esconde, a politicidade se camufla, ela se torna opaca, ela é encoberta, né? Justamente para que seus efeitos de regularidade sejam mais eficientes. O humor, nesse sentido, tem um aspecto revelatório, né? Então, compreender o peso do humor traz consigo benefícios, tanto no sentido de entender a persecutoriedade e combatê-las, quanto no sentido de resistir à persecutoriedade com um peso reverso, né? Porque em alguns momentos se combate peso com peso, né? Então, às vezes é o caso de dizer que ele vai precisar reformar a mansão porque ela está cheia de rachadinha, e existem algumas rachaduras que são rachaduras estruturais, e quando a rachadinha estrutural não tem jeito, a mansão vai cair, né? Ela vai ser demolida. Por vezes é o caso de explorar esse peso reverso, mas em outros casos é o caso de buscar a graça, né? Buscar alguma coisa que reverta o peso ao mesmo tempo em que mantém a mesma, ou pelo menos uma semelhada, se não a mesma, produção de prazer, né? Fez sentido para vocês? Ou está muito obscuro? Não? Tá. E essa via de construir o argumento, tá claro para vocês? Então tá bom. Sim. Tá. Nesse sentido é que nós vamos para o trauma, porque o trauma não é em si político. É a mesma coisa com o humor. O humor não é em si político, mas o humor serve de destacamento para percepção da política. O trauma também não é em si político, mas, via de regra, a política produz trauma. Por que a política produz trauma? Justamente pela eficiência que dinâmicas negativas trazem consigo. Percebem? Então, se nós perguntarmos o que traumatiza as pessoas, o que as pessoas sintomatizam sobre, nós vamos ter sempre fenômenos com um nível de politicidade muito alto. Se a politicidade fosse um contador Geiger, né, em todos esses fenômenos que as pessoas, via de regra, se traumatizam, o contador Geiger ia disparar, né? Percebem? Basta começar a trabalhar os exemplos. Então, as pessoas são traumatizadas por violência sexual.
Existe uma politicidade acentuada na violência sexual? Existe. As pessoas são traumatizadas por dinâmicas persecutórias. Existe politicidade na persecutoriedade? Né? Evidentemente que existe. Percebe? As pessoas se traumatizam pelo deslocamento, o deslocamento compulsório. Existe politicidade no deslocamento compulsório? Percebe? Então, se vocês quiserem pensar em exemplos, vocês vão perceber, pelo menos em boa parte desses exemplos, que o potencial dramático, o potencial traumático desses eventos é gigantesco. Tá? Por exemplo, insegurança racial e persecutoriedade racial no país. Isso tem potencial traumático descomunal, né? Ainda que algumas pessoas não enfrentem um trauma em função dessas dinâmicas, pelo menos alguma coisa próxima à dinâmica traumática elas enfrentam. Fazendo sentido para vocês? Então tá, então vamos ao texto do Ferenczi. Reflexões sobre o trauma. Esses são pequenas anotações assistemáticas do Ferenczi sobre o assunto, tá? Ele diz assim, no item 2. Que é importante para nós fazermos, ele vai falar do sonho, mas é importante para que a gente faça analogia com o humor. Eu vou ler primeiro e depois eu explico. Pois se observarmos com minúcia a relação entre a história pessoal e os conteúdos oníricos, torna-se cada vez mais evidente que aquilo a que chamamos os restos diurnos, e podemos acrescentar os restos da vida, são, de fato, sintomas de repetição traumática, sintomas de repetição de traumas. Mas é muito conhecido que a tendência à repetição na neurose traumática também tem uma função intrinsecamente útil. Ela vai conduzir o trauma a uma resolução, se possível definitiva. Melhor do que isso não fora possível no decorrer do acontecimento originário comovente. Aí continua. Assim, uma definição mais completa da função do sonho seria, em vez de o sonho é uma realização de desejo, todo e qualquer sonho, ainda o mais desagradável, é uma tentativa de levar acontecimentos traumáticos a uma resolução e a um domínio psíquico melhores, no sentido, poderíamos dizer, do esprit d'escalier, espírito de escada. O que, na maioria dos sonhos, espírito de escada no sentido de progressivo, né? Vai aumentando um degrauzinho a cada ponto. O que, na maioria dos sonhos, é facilitado por uma diminuição da inteligência crítica e pelo predomínio do princípio do prazer. Eu vou continuar as observações sobre os sonhos, depois eu conto a analogia que existe entre o humor. Voltemos ao sonho. O estado de inconsciência, ou seja, o estado de sono, favorece não só a dominação do princípio do prazer, a função de realização de desejo no sonho, mas também o retorno de impressões sensíveis traumáticas, não resolvidas, que aspiram à resolução, função traumatolítica do sonho. Em outras palavras, a tendência à repetição do trauma é maior durante o sono que no estado vígio. No decorrer do sono profundo, a perspectiva de um retorno das impressões sensíveis não resolvidas, profundamente enterradas, muito veementes e, portanto, acompanhadas outrora de uma profunda inconsciência, é bem mais provável. Portanto, na condição de uma falsificação otimista, o trauma será admitido na consciência. A condição prévia de tal falsificação parece ser o que se chama a clivagem narcísica. Eu acho que esse ponto a gente pode falar depois.
Então, qual é a questão? O Freud, ele diz que digamos que de uma forma mais ou menos reprimida, né? No caso, mais reprimida no xiste, menos reprimida no sonho, mas sempre com níveis de repressão, de uma maneira mais ou menos reprimida, o sonho e os xistes possuem uma técnica semelhante. Né? Possuem uma técnica semelhante. O que significa isso? Que os sonhos condensam e deslocam e reduzem, em certo sentido, e os xistes condensam, deslocam e reduzem. Né? Na observação do Ferenczi, os sonhos deslocam e condensam para gerar uma espécie de habitualização do trauma para aquele que o sofreu. Né? Então, diante de um trauma muito sofrível, muito dolorido, e que repete-se, fazendo com que haja uma sintomatologia sofrível, o que o sonho faz é, de certa maneira, habitualizar aquele que sofre com aquelas imagens, de tal maneira que elas vão se tornando cada vez menos difíceis, quanto mais o sonho as repete. Esse é o ponto. A mesma coisa o xiste faz. Né? O xiste, ele mobiliza o xiste, a comicidade, o humor, fazem isso. O xiste, ele vai no conteúdo reprimido, né, nas experiências que foram reprimidas, e estabelece uma repetição sobre os temas reprimidos para que o efeito da repressão não seja tão duro quanto era no passado. Ou seja, quanto mais se volta aquelas mesmas repressões, digamos assim, que menos sofríveis são os efeitos da repressão. Esse é o ponto. Ficou claro até aqui? Então, o que eu estou querendo dizer é que a operação do sonho e a operação do xiste são assemelhados e os efeitos do xiste, os efeitos do sonho também são assemelhados. Se o sonho, como diz o Ferenczi, tem como um dos objetivos a amenização do trauma, o humor também tem como um dos objetivos a amenização traumática. Esse é o ponto. Então, o humor, ao mesmo tempo em que ele serve, nosso argumento original, ao mesmo tempo em que ele serve como uma bússola de reconhecimento de politicidade, ele também serve como um modo de alívio da tensão da politicidade. Esse é o ponto. Fez sentido para vocês? Ou não? Eu preciso de feedbacks. Sim, sim. Fez? Uhum. Então, o que o humor vai fazer? Sim. O que o humor vai fazer? O humor, ele vai nos dizer aonde a política está. É tipo aquele porquinho que acha trufas. As trufas naturais, não trufa da Cacau Show, que é de chocolate, mas trufas mesmo, que são aquelas... Tipo um cogumelo, né? Você solta o porco, e o porco adora trufa, ele pareja acha trufa. O humor funciona dessa maneira. Ou como, sei lá, agora tem aqueles cachorros que eles educam para achar Covid, né? O Covid deixa um cheiro na pele que nós não sentimos, mas os cães sentem. E agora se tem treinado alguns cães e solta ele no aeroporto, ele vai, encontra você, aponta você e você está com Covid, porque ele sente o cheiro. Né? O humor, como fenômeno, ele faz isso, ele é como esse perdigueiro detector de Covid, esse porco detector de trufas, essa bússola detectora do norte. Né? O humor, ele cola na politicidade. E daqueles itens de politicidade que se tornam opacos justamente para que a crueldade possa se aprofundar. Ou seja, justamente onde o efeito restritivo é mais duro
e onde o efeito restritivo produz mais eficiência, né? Uma eficiência sofrível, mas mais eficiência. Então, nesse sentido, o humor tem duas utilidades. Ele detecta essa politicidade que especialmente se escamoteia, ao mesmo tempo em que a repete para que ela se amenize. Percebem? Agora, essa repetição que ameniza, ela tem um efeito positivo, mas muito mais negativo. A operação do trauma sobre a comicidade tem um efeito mais negativo do que positivo. O efeito positivo é aliviar as tensões. Aliviar as tensões. O efeito negativo é amenizá-los. Percebem? Então, questões raciais. Questões raciais têm um potencial traumático descomunal. Eu não preciso... se eu quiser saber onde as questões raciais elas estão sendo mais, digamos assim, potencialmente políticas, basta nós olharmos o humor, aonde que o peso do humor pende. Ao chegarmos no fenômeno a partir dessa função, essa função de contraste que o humor oferece, nós perceberemos a função do trauma operando ali dentro. Só que a função do trauma, enquanto repetição, vai ser em amenizar aquele conflito. Quando o que nós queremos, enquanto politólogos, não é simplesmente amenizar o conflito, muito embora, às vezes, tudo que se possa é amenizar o conflito. Mas o que nós queremos é tratar o conflito, esclarecer o conflito, né? Ou até mesmo, em alguns momentos, resolver o conflito. Tá? Então, eu tenderia a dizer que existe uma dupla função na relação entre o trauma e a comicidade no que diz respeito à política. Né? Enquanto que o humor destaca, o trauma esconde. Esse é o ponto. Então, uma das chaves interessantes de perceber a dinâmica traumática é justamente porque a dinâmica traumática vai fazer com que a politicidade tematizada pela comicidade se esconda. Esse é o ponto. Logo, dupla razão para nós atentarmos para esse tipo de fenômeno. Fez sentido para vocês? Gente, 5 segundinhos que eu preciso fazer xixi, já volto. Só um instantinho, tá? Aí vocês me dizem se vocês estão entendendo ou não. Rapidinho. Tá.
Aí, gente, voltei. Questões? Até aqui? Não? Mas ficou mais ou menos claro o que eu quis dizer para vocês? Ou ficou muito obscuro? Digam-me. Ficou assim. Então, continuando aqui no texto do Ferenczi, acho que sim, é promissor. Maurício está associando ainda, tá? Quando você terminar de associar, você me faça questões. Rebeca, você quer me fazer alguma questão? Para que eu possa tentar me esclarecer melhor? Não? Tá, vou tomar esse silêncio como um... Ah, estou tentando associar também. Ótimo. Então, conforme vocês vão fazendo a síntese e me fazem questões depois, eu vou seguir um pouco mais com o texto, tá? Ele diz assim: a condição prévia de tal falsificação parece ser o que se chama a clivagem narcísica. Vou falar sobre esses termos com vocês, tá? Não se assustem. Ou seja, a criação de um lugar de censura com uma parte clivada do ego, que mede, por assim dizer, enquanto inteligência pura, ser onisciente como uma cabeça de Janus, a extensão do dano, assim como parte dela mesma, que a pessoa pode suportar, só permitindo acesso à percepção do que é suportável na forma e no conteúdo do sonho, embelezando-o até, se necessário, no sentido de uma realização de desejo. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo que o trauma ele se repete no sonho, tá? Prioritariamente em análise. Mas mesmo quando não em análise, o trauma se repete no sonho. Nós temos sonhos com sentidos aproximados no que diz respeito ao conteúdo traumático que nós detemos. Tá? Essa repetição, segundo Ferenczi, e parece estar bastante certo, ela serve para amenizar os efeitos do trauma. Então, quanto mais nós repetimos com nível de repressão mais baixo aquelas imagens traumáticas, aquele conteúdo, aquele sentido traumático, mais não nos acostumamos com ele e menos traumático ele é. Como que o sonho faz isso? Quando o conteúdo ele é por demais sofrível, ele falsifica o conteúdo. Ou seja, ele começa a caracterizar uma cena um pouco menos gravosa do que a cena foi, do que o acontecimento foi, do que o sentido foi. Percebe? De tal maneira a nos iludir acerca da gravidade do trauma que nós sofremos. Esse é o ponto. Está fazendo sentido? É isso que o Ferenczi chama de clivagem narcísica. Para proteger o eu, que fica desamparado diante do trauma, as repetições abrandam o trauma, falsificando. Esse é o ponto. Isso também acontece na vida social, na vida coletiva. Acontece na vida individual, porque acontece na vida coletiva, como diz o Freud. A psicologia individual é uma psicologia social, diz ele. Então, também na vida coletiva, na vida política, nós somos traumatizados por razões diferentes. Temos como efeito do trauma o fato de que nós não temos consciência dele propriamente. Ao mesmo tempo em que voltamos a ele infinitas vezes. Esse
processo de voltar a ele infinitas vezes concerne uma clivagem narcísica. Pode produzir uma clivagem narcísica, ou seja, a falsificação do evento traumático como alguma coisa menos gravosa do que ele efetivamente foi. Perceberam? Sim, sim. Acho que bate até com a questão que a gente estava conversando mais cedo da outra aula, né? Com a nossa sensibilização sobre os assuntos políticos. Sim, é uma das maneiras, é uma das formas defensivas da dinâmica social frente à dinâmica traumática, a falsificação, que é essa repetição abrandada com relação aos efeitos. Isso não quer dizer que as falsificações sejam completamente eficientes, né? Porque se elas fossem completamente eficientes, não existiriam problemas. Mas, em alguns momentos, elas são fortemente eficientes. O humor, ele serve como uma espécie de desfalsificador, ou de apontamento da falsificação. Porque nós persistimos fazendo humor com aquilo que não parece tão gravoso do ponto de vista traumático. Esse é o ponto. Então, enquanto o trauma esconde, o humor revela. Esse é o ponto. E nós podemos pensar isso no ponto de vista da nossa insensibilidade moral com relação a alguns assuntos, né? O que nos tornamos insensíveis? É porque não sofremos? É porque sofremos e repetimos e falsificamos esse sofrimento. De tal maneira, a tensão social em torno dele se tornar mais branda para que a vida possa permanecer, para que a viabilidade da vida social se dê, né? Mas isso não quer dizer que os resultados dessa repetição, dessa falsificação, não sejam, por vezes, piores do que lidar com o trauma. Percebem? No caso da outra aula, o trauma é a escravidão, claramente, né? A gente não vai entrar nas questões psicanalíticas na outra aula, porque a gente está indo mais na direção da literatura pensamento político brasileiro, mas, no fim, é isso. A escravidão é um dos nossos grandes traumas. É completamente falsificado do ponto de vista afetivo, no que diz respeito à sua gravosidade, e o humor, de certa maneira, boicota a ação do trauma. Ele fica mostrando o tempo inteiro, olha, esse conteúdo é problemático, olha como vocês fazem graça dele, olha como ele é pesado. E é preciso fazer graça com ele para que ele se torne um pouco mais leve. Foi bem até aqui? Aham. Entenderam em que o trauma entra na nossa discussão sobre o humor? Sim. No fim das contas, trauma e humor são duas faces de uma mesma moeda. O trauma, a dinâmica do trauma é uma dinâmica de ocultação, repetição e ocultação, enquanto que o humor é uma dinâmica de repetição e explicitação. Pelo menos no que diz respeito à identificação do trauma. Esse é o ponto. Agora, é claro que o humor também o humor também esconde, né? Nós utilizamos o humor como detecção. Isso não quer dizer que as dinâmicas às quais o humor explicita, que elas sejam, por si só, claras, né? Evidentes. Porque não são. Tá, depois vocês me falam mais sobre isso. Então vamos só terminar de ler o Ferenczi e a gente marca a leitura da aula que vem. E já está marcada, na verdade. E terminamos. Ele diz assim, no item 3, que é o trauma na técnica do relaxamento.
finalmente consegue-se reduzir, por assim dizer, todo o tecido mórbido ao foco traumático, e quase todas as análises de sonhos gravitam em torno de um pequeno núcleo de eventos comoventes na infância. Isso é uma questão mais propriamente com relação à clínica psicanalítica, mas o que nos é interessante é essa expressão tecido mórbido. O trauma, ele aponta para um tecido mórbido e o dissimula, né? E o humor, ele aplica contraste nesse tecido mórbido, dissimulando também, de uma outra forma, mas aponta, se nós temos consciência sobre o que é o fenômeno do humor, aponta de maneira a dar contraste a esse tecido mórbido. Então, enquanto o trauma tende a se esconder, o humor, ele, como se dizer, o humor, ele ameniza a tensão se mostrando, né? Então, esse aspecto exibido do humor nos ajuda a perceber a localização do trauma. Tipo a varinha que se verga quando encontra água. Então, eu estava comentando no começo da aula que antes de nós entrarmos na literatura mais propriamente política sobre paixões, sentimentos, a gente vai ainda prosseguir na literatura psicanalítica mais um pouco, mais propriamente psicanalítica mais um pouco, que vai ser a leitura do texto do Lacan sobre a questão da letra do inconsciente e alguns excertos do Seminário Livro 5. Tá? Mas deem preferência para ler o Lacan. Ler os escritos do Lacan, o problema da letra no inconsciente. Tá? Depois disso, nós vamos ler, porque esse texto vai abordar a questão do humor, propriamente dito, novamente. E aí depois nós vamos ler esse texto do Freud, que são os estudos sobre histeria, para que nós possamos voltar no trauma e fazer a relação entre o trauma e o humor novamente. E a partir dali, a partir desse ponto, nós vamos para uma literatura sobre sentimentos morais, mais propriamente política. Tá? Autores que são mais explicitamente políticos, digamos assim. E nesse caso, a discussão entre o Hobbes e o Hutchinson sobre a natureza do humor e o uso político do humor. Tá bem? Estamos combinados? Aham. Então tá bom. Então vocês vão fazer síntese, e na aula que vem a gente pode começar discutindo, digamos assim, o resultado dessa síntese que vocês fizeram, e depois a gente avança para a discussão do texto do Lacan. Ok? Ok. Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Para mim foi muito proveitosa, apesar de eu só ter visto bolinhas. Mas as vozes de vocês me acalentaram. E a gente se encontra na semana que vem, na segunda-feira. Tá bom? Tá bom. Então tá.